motivação. O que te faz ter um motivo ao acordar? Qual é o teu motivo de vida que te faz ele ter uma reação a algo que você muito quer ou fazer? Hoje o nosso convidado é o Júnior Veguin, que vai falar um pouquinho sobre a paternidade. Júnior, dá para se dizer que você é do lar ou como é que você se identifica? Praticamente do lar. Do lar? A gente tem uma... Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, né? Seus pais aí de plantão, principalmente. Satisfação estar aqui e poder falar um pouquinho sobre essa paternidade mais ativa. Respondendo sim, eu acho que eu sou mais do lar agora. Né? A gente tem essa configuração familiar um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado. Uhum. Minha esposa trabalha fora e eu fico em casa cuidando do filho, cuidando dos afazeres domésticos. Não que ela não me ajude, ela me ajuda demais da conta, né? Uhum. Mas eu que estou em casa apagar os incêndios diários em casa sou eu que faço, né? E como é que vocês chegaram a essa conclusão, né? Porque hoje a sociedade, né? Uhum. Vamos supor, vem dos antigos, né? Cobravam a mulher até ganhar o seu espaço no mercado, demorou. Mas hoje, como vocês chegaram a essa conclusão? Eu vou ficar em casa e você vai para o trabalho externo. Sim, foram duas linhas de raciocínio, eu acho, que caminharam paralelas. A primeira e mais óbvia foi porque ela, no trabalho dela, ela tinha uma carreira mais sólida. Na época que a gente estava tendo o nosso filho e tal, a gente engravidou, eu estava mudando de área, eu estava migrando para gastronomia. Sim. Eu trabalhava em outra área, estava migrando para gastronomia. Então eu não tinha uma carreira ainda estabelecida, vamos dizer. Sim. Ela sim. Então não fazia sentido para nós abdicar da carreira dela por algo incerto meu. Uhum. Né? Então começou por ali. O segundo aspecto foi que eu cresci sem pai. Né? Então eu sempre tive essa questão de que o dia que eu for pai, eu vou fazer diferente do que... Para o meu filho, diferente do que aquilo que eu tive quando eu era criança, né? Uhum. Porque no dia a dia a gente percebe a falta que faz uma figura paterna, principalmente no desenvolvimento e crescimento de um menino. Uhum. Então, ali a gente chegou a essa conclusão, né? Isso daí foi meio orgânico, essa segunda conclusão nossa. Uhum. Mas que, junto com a primeira, fez todo sentido e, pô, vamos seguir por esse caminho, que esse caminho aí para nós é o certo. Na criação do filho, né? Exatamente. Hoje o filho de vocês está com quantos anos? 6 anos. 6 anos. Como é que é o nome dele? Noah. Noah. E como é o nome da sua esposa? Thaís. Thaís. Isso. E como é que é o dia a dia de vocês com a criança? Tu fica em casa, ela trabalha a carga horária integral do comércio? Como é que é? Isso. Ela trabalha em período normal, né? Das 8 às 18, com horário de almoço. Uhum. E a nossa rotina é, de manhã eu tô com ele, né? Ele geralmente acorda com ela. Porque ele sente uma falta tremenda dela de manhã, então ele acorda com ela, toma café com ela, ela vai trabalhar e ali eu fico de manhã com ele. Geralmente quando tem eu faço as tarefas, interajo com ele, a gente brinca, a gente desenha, faz as coisas que ele gosta. Eu preparo ele para o almoço, troco de roupa, escovo os dentes e deixo ele prontinho, porque o horário de almoço dela é muito rápido, a escola dele também começa muito cedo. Sim. Ela até pelo trânsito, muitas vezes, né? Não, mas é que a aula dele começa 15 para 1. Olha. Porque ele tem ainda horário de lanche, essas coisas, frutinha que ele gosta. Então a gente tem que ir meio, assim, ser bem bate-pronto. Então ela vem, só almoça e já pega ele pronto, já leva pra escola. Aí de tarde que eu faço as minhas coisas pessoais, trabalho com os meus clientes, preparo minhas aulas. E à noite geralmente é quando eu trabalho. Daí ela traz ele pra casa, faz toda a preparação noturna. Quando não tenho aula, eu já recebo eles, né? A gente tá numa reeducação alimentar também, então eu tento já às 6 horas estar com o jantarzinho pronto para eles, tudo mais. E aí, horáriozinho de sono, né? A gente janta, toma banho, interage um pouco, brinca, assiste uma TVzinha, alguma coisa. Na casa de 8h30, por aí é a hora dele se preparar, ir pra cama, daí vai ela, lê os livrinhos dele. 9h30 por aí já tá dormindo, daí é um momento que a gente tem para bater um papo, conversar nós dois. Assistir um filme, exatamente. Enfim, ter o momento do casal, do né? casal que é tão importantíssimo. Nossa. Importantíssimo. Diálogo, né? Sim, é essencial
para uma vida saudável em família. Até porque se o casal não tá legal, a criança percebe, ela sente totalmente. E a saúde do casal, né? Ter esse momento, né? Os dois juntos, ter esse... Porque eu acho que assim, já diziam os antigos, né? Um filho feliz é baseado em pais felizes, né? Sim, a gente percebe nitidamente isso, né? Até quando a gente não tá bem, a gente às vezes... nem percebe que a gente não tá muito legal. Mas a gente vê pela atitude dele, assim. Que é uma atitude que às vezes tá querendo chamar um pouco mais de atenção, tá um pouco sensível demais, e a gente se faz uma autoanálise. Pô, ele tá assim, não é por algo externo, é porque a gente também não tá bem um com o outro. Então vamos sentar, vamos se alinhar para que a gente possa transmitir isso para ele também. Com certeza. Né? Então é essencial para poder criar bem uma criança, o casal precisa estar em harmonia. Não adianta um casal estar desarmônico e achar que vai conseguir fazer a melhor criação do mundo, porque passa. Né? A criança nessa idade ela é uma esponja. Nossa. Não só de conhecimento, mas de sentimentos também. Tudo. De sentimentos também, né? Então imagina que tu não tá legal, que tu tá infeliz, que tu tá meio triste, meio desanimado, a criança vai puxar isso para ela também. E aí tu acaba querendo atribuir a outras coisas, né? Brigou na escola, isso. Não. Jogar uma carga tua pra criança, né? Exato. Então, até porque tem muita gente que fala de crenças hereditárias e algo assim, né? Acho que vai muito do relacionamento do casal vivenciando, né? Completamente. A tua experiência com pai e mãe refletiram na tua vida adulta, né? Sim. E tu tem duas escolhas, o livre-arbítrio, né? Eu vou ser assim porque eu fui criado assim, ou eu vou fazer diferente porque eu quero algo melhor? Exato. Eu posso dizer assim de caso vivido, vamos dizer, né? Porque é algo que eu nunca tinha percebido. Eu fui perceber isso, eu fui aprender isso depois que meu filho nasceu. E ainda com o passar do tempo, ainda é um crescimento... contínuo. E a passos lentos, posso dizer assim. Porque como eu cresci sem a figura paterna, embora eu tenha tido pelo menos aí 3 pais durante a minha juventude e maturidade, mas não era aquela figura do meu pai, né? A quem eu pudesse ter como herói, como muitos têm, né? Meu ideal de pai, de herói e tal. Não porque tive. Tu conheceu o teu pai, né? Conheci, né? Conhece, né, no caso? Conheço. E essa falta fez eu ser uma pessoa na juventude. Rebelde, explosivo, imaturo. Só que eu nunca tinha atribuído uma coisa a outra. Agora, com meu filho, eu vou crescendo com ele e vou percebendo que isso tem real influência uma coisa na outra. Então eu quero estar ali presente para quando ele tiver os momentos de rebeldia dele e tal. Não necessariamente segurar ele, impedir ele de ter esses momentos, mas poder orientar ele de como não fazer bobagens que eu fiz, assim, né? Sim. Então, de tipo, poder segurar um pouco a onda dele, deixar que ele seja explosivo se ele precisar ser, mas estar ali depois para dar apoio a ele. São emoções, né? Exato, e a gente tem que sentir, botar para fora, sentir o que sente com aquilo, né? Perceber, né, o que a gente sente com aquela emoção que a gente tá botando para fora e depois saber lidar com aquilo. Ô Júnior, tu fala bastante do teu pai, né? Da ausência dele te tornou um pai diferente daquilo que tu não teve, no caso, né? Exato. Tu não sente dentro de ti uma necessidade de transformação da tua relação do teu pai, com o teu pai? Então, eu faço a minha parte. Fiz a minha parte. Né? Eu reprocurei ele novamente, depois da vida adulta já procurei ele. Tentei estreitar relações algumas vezes, mas assim, quando a gente sente que não é recíproco da outra parte, chega uma hora que assim, não vale a pena ficar, eu costumo dizer, batendo em ponta de faca, né? Dando murro em ponta de faca. Chega uma hora que acho que não vale a pena, acho que uma relação saudável ela tem que ser recíproca. Uma via de mão dupla, né? Exatamente, tudo, né? Tem Tanto no querer, relacionamento né? pai e filho, quanto no relacionamento marido e mulher, até amigos. Sim. Se não é recíproco, eu acho que a gente tem que saber respeitar o espaço do outro. Sim. Não é o que ele quer, talvez não seja o que ele procura, talvez ele não saiba lidar com isso. Mas até o ponto dele chegar e conversar comigo e falar, olha, eu não sei lidar com essa história de paternidade, me ajuda. Tô aberto, né? Mas enquanto não partir dele também, hoje eu me sinto assim um pouco de mãos atadas. Não adianta ficar insistindo em algo que no fundo só vai acabar me machucando.
Eu tive já uma entrevista com outro pai aqui e teve uma situação que me fez recordar que o pai dele também não era muito de declarar emoções ou palavras, gestos, enfim. E teve uma cena deles, acho que se eu não me engano, não me falha a memória, foi na Rua 15. E ele chegou pro pai e falou, eu te amo. E deu um abraço. E aquilo mexeu tanto com ele que, no caso, a madrasta ligou pra ele, a pessoa, não lembro se era madrasta ou alguém, né? A mulher mais que convivia com ele. Ligou e disse, o que aconteceu? Porque ele chegou todo emotivo, né? Então, assim, mudou algo. Mas às vezes é que o pai, principalmente esses nossos pais dos anos 80, 70, 80, 90... Que a gente 60. 60, mas eles tinham... Eu não sei se a sociedade colocava isso, era uma exigência, o que era, mas existe uma casca, uma casca dura, o homem tem que ser o progenitor, tem que trazer sustento para casa, tem que ser duro, frio, calculista. Talvez isso fosse naquela época, hoje não é mais isso. Então, quando você se dá quando você se dá o privilégio, a oportunidade de tentar quebrar essa casca, tu vê que por debaixo daquilo, por mais duro que seja o cara, existe uma alma que quer carinho e afeto. Não interessa, não tem homem aí que mantém aquela postura mesmo no interior. Não, no interior ele também quer carinho, ele também quer saber que ele é amado. Ele também foi uma criança, né? Exato. Então, às vezes, tu vai lá e quebra essa casca, muda completamente. Eu tive essa figura no meu avô, que era esse homem duro, não demonstrava sentimentos. Chegou um dia que também comecei a abraçar ele e tal, e tudo mudou, né? Então, desculpa, é que ele faleceu 2 anos. Emoções. A gente sente saudade daquilo que foi bom, Júnior. Totalmente, né? Isso é bom. E como é que é a tua fé perante a isso? Minha fé? Em relação ao teu pai, você acredita que existe algo que possa, uma esperança, que a oração agora é o caminho? O que é Deus para ti? Deus para mim é tudo, né? A nossa família ela é muito religiosa, muito adepta, né? Não somos tão praticantes, mas acreditamos muito. E eu acho que é justamente a religião que me faz pensar um pouco, que cada um tem seu momento, cada um tem, da maneira dele, ele demonstra o carinho que ele tem por mim, pela minha irmã, é da maneira dele. É a maneira que eu gostaria que fosse? Provavelmente não. Mas é o jeito dele. Sim. E eu tenho que saber respeitar isso. Então, cada um tem uma forma de demonstrar amor, carinho, afeto, preocupação, o que quer que seja. Essa é a dele, não é exatamente aquilo que eu espero, mas eu vou saber respeitar. Que seja. Na verdade, é o que tu espera, mas não tem. É. Desejo algo que eu não tenho. Isso. Mas assim, raiva, rancor... Que bom. Isso... Mágoa. Não, eu já consegui superar isso. Que bom, isso é uma evolução. Talvez seja parte de um projeto, né? Algo lá na frente, porque querendo ou não, ele tem netos. Sim. E netos são o açúcar da vida. Exatamente. Né? Às vezes existe uma proximidade nisso também. Porque a gente que tem os pais lá, que vieram dos anos 60, 70, talvez alguns são mais velhos ou não, existe uma dificuldade do se abrir, se relacionar, como tu mesmo comentou. Sim. E às vezes faz parte da nossa maturidade, não na força do braço, mas na força da oração, porque é a arma mais poderosa que existe, meu ponto de vista. E de testemunho mesmo, que faz acontecer coisas extraordinárias. Sim. E desejar aquilo vamos supor, pro teu filho, a presença de um avô, né? É algo transformador. E eu vejo que tu tem essa profunda necessidade de ser pai. Sim. E o que é ser pai para ti? Hoje é um sonho, né, realizado. É um sonho reprimido, assim, que eu sempre tive, né? Eu demorei muito tempo para assumir que eu queria ser pai. Demorei muito tempo, ainda foi... Da boca para fora, não vou ser pai. Muitas vezes. Porque assim, ó, eu cresci com esse medo de não ser um bom pai.
Então isso eu fui aprendendo depois com terapia, né? Eu fui vendo isso, enxergando isso. Mas assim, eu no fundo eu tinha esse medo de ser pai. Então eu me afastava até de crianças. Olha só. Eu tive uma irmã temporona, que é 20 anos mais nova do que eu. Então quando ela nasceu eu já tinha 20 anos. Sim. E daí eu costumava dizer, olha, eu não gosto de criança nenhuma, só da minha irmãzinha. Aí naquilo já começou a, tipo... Gatilho. Um gatilho. Eu falei, cara, se isso não é bem assim, é algo da minha cabeça. A proteção. Porque era minha, assim, né? A minha irmã, sou padrinho dela também, então existia ali um negócio muito afetivo. Ela é tua irmã por parte de mãe? De mãe. E daí a gente casou, a minha esposa até tava querendo, ela insistia. Daí um dia ela chegou pra mim, eu não vou mais falar de filho até tu se sentir pronto. Eu falei, puta, sacanagem também, eu realmente apagar isso da minha... Então eu fui trabalhando isso, até chegar um momento que eu falei pra ela, legal, tô disposto. E aí a gente custou um pouquinho também conseguir engravidar, né? Depois que a gente engravidou, que o Noah nasceu, percebi, porra, era o que eu queria, era o que eu precisava, eu só não enxergava isso ainda, né? Mas eu tentava botar isso pra debaixo do tapete por esse medo. Medo de não ser um bom pai, medo de não conseguir suprir as necessidades que eu sabia que ele iria ter. Porque eu chorando aqui. E não existe manual, né? Não. Manual não tem, até porque o que a gente mais faz é errar, né? Nossa, e é no erro que a gente consegue aprender, porque se faz tudo muito certinho. Exatamente. Depois vem a queda, o tomo, tu pensou, o que eu fiz de errado? Essa semana mesmo a gente tá passando por uma situação lá com ele. E ontem à noite a gente parou assim, eu e ela, assim, eu e minha esposa, porra, mas peraí, o que a gente tá fazendo de errado? Pra ele estar se comportando dessa forma, a gente tá fazendo alguma coisa errada. Então a gente tem que parar, se restabelecer, tentar olhar. Só que isso também não é uma coisa que vem num estalar de dedos. Não. É uma coisa que a gente vai construindo agora, analisando nossas posturas, nosso comportamento, pra gente encontrar onde que a gente tava errando. E uma hora a gente vai achar. Quando a gente achar, a gente vai começar a perceber que a gente tá errando em outro lugar. Então, tipo, a gente nunca vai estar... a gente nunca vai estar 100% acertando. A gente tem que corrigir um erro nosso aqui, pra depois enxergar que a gente tá errando em outro lugar. E assim, sucessivamente. Já viu que os filhos são um livro sem fim? Eu até tava ensaiando um pouquinho assim, o que eu vou falar lá, né, meu? O que minha vida tem de tão interessante pra compartilhar. E uma coisa que eu vinha pensando muito assim eu mais aprendo com ele do que eu ensino pra ele. Nossa, e como? Meu, muito, muito, muito. Eles vêm para nos tornar pessoas mais evoluídas. Aquelas coisas que você achava que eram tão importantes, essenciais, você diz, nossa, porque eu quis isso aí um dia. Né? Bem isso aí. Pra que eu quero isso? Pra que tá me servindo isso, né? Muda completamente nosso a gente vive postura. No planeta Terra, que muitas pessoas confundem em a vida ser em ter. Mas a gente é muito mais ser. Ser. Isso já era uma filosofia que a gente tinha, assim, um pouco tímida em nós. E hoje a gente tem ela muito forte, assim. O que é bem material para nós, sabe? É importante, Claro, mas assim, é importante tu ter uma casa, um apartamento, ter um teto para viver, um carro que possa te levar para cima e para baixo. 2, se tiver condições, legal. Cada um pode fazer o seu, né? Mas, assim, até dentro de casa, assim, sabe, a gente não tem essa necessidade de ter tudo novo, tudo zerado, tudo... Tem o balcão da cozinha ali, ó, ao invés de trocar a cozinha toda, vamos pintar ela, vamos pintar e usar essa grana pra passear, pra viajar, exato. Então a gente tem esse foco muito mais nisso, em estar presente, ser ativo, principalmente com ele, pra que ele tenha boas memórias, do que a gente ficar acumulando bens materiais que no final ou vão ser descartados ou vão ser doados para alguém. Justamente. E daqui 10 anos eles vão ser velhos? Exato. Daí tu não vai querer mais. Eu tô com o carro do ano. Tá, tu vai olhar numa foto, alguma coisa, daqui 10 anos ele é um carro velho. Exato. Até falando de foto, é até engraçado, porque a gente, eu acho que quando o Noah fez 3 anos ou 2, eu não me recordo bem, a gente resolveu, a gente
imprimiu poucas fotos. Que hoje em dia a gente não imprime mais fotos, a gente tem tudo no celular. Mas a gente, aquela coisa de antigamente, filme com 36 poses, tu vai lá, revela, tem aqueles albinhos, né? 12, 24. Pô, não tem mais. Não. Então a gente falou, cara, pô, a gente gosta tanto de foto, vamos selecionar aqui e vamos imprimir. Vamos mandar para revelar as fotos. A gente fez uma revelação de 800 fotos. Nossa. E era só, tipo... Vamos dizer assim, o essencial. De lá pra cá a gente não fez de novo. Há uns meses atrás a gente conversou, a gente vai ter que revelar de novo. Quantas que nós vamos revelar dessa vez? Porque o ano tem 12 meses. Se tu pegar 12 fotos... Ah, mas não dá. Não dá. Na hora que tu faz a seleção, tu vai ver. Eu quero essa. Não, mas eu quero essa daqui também. Essa daqui também. Pô, esse momento que foi... É uma foto tremida e tal. Mas aqui, ó, me lembrou daquele negócio que a gente fez junto. Aquele prato que a gente fez junto, cozinhou junto. Aí tu vai fazendo. Quando tu vê, tem 500, 600, 700 fotos. Mas o que eu fiz do Gabriel, aquele livrinho dos primeiros meses, o que fez, primeiras palavrinhas. O da Valéria tá lá quase não preenchido. É a síndrome do segundo filho que a minha irmã sempre fala. Gente, eu penso em pegar, vem outra coisa no caminho e assim vai. Eu falei, Senhor. Até minha cunhada falou assim, nossa, tu tem a faca e o queijo na mão. Eu falei pra ela, o quê? Eu gosto de comer queijo, mas não posso comer tanto, né? Então ela assim, não, tu falar sobre fono, atraso de fala, TDA, e quanto se pode ajudar as pessoas. E às vezes a gente tem que tentar falar assim, o que eu vou falar, o que eu vou contribuir, né? Tem tanto que tu já contribuiu aqui no que tu falou, Júnior, que tu não tem ideia. Porque falar sobre algo que você tem a palavrinha que ela falou assim, ó, vivenciado, é a credibilidade, você tá passando por isso. Não é uma faculdade que te ensinou, não é alguém que te deu um curso. Você está vivendo aquilo. E passar para as pessoas, isso aproxima, porque elas não são só... Quantas pessoas não tiveram pai? Sim, muitas. Eu conheço uma então, pancada assim, de gente. É transformador. E com certeza tu hoje, no que tu passou aqui pra gente, Júnior, tu transformou uma vida de alguém. Se seja uma pessoa... Aí que nem a minha cunhada falou assim, a faca e o queijo na mão e falar sobre isso. Eu falei, eu tenho motivação. Que eu abro... Porque se não for eu, vai ser outra pessoa. Sim. Né? E poder levar isso pra alguém, uma palavrinha sobre paternidade, sobre filho, sobre amor, sobre diálogo do casal. Olha quantas coisas eu já citei aqui, Júnior. Isso é muito importante. E muitas pessoas não têm diálogo, que é o que muitas vezes quebra um relacionamento. Muitas vezes, quase sempre, na minha opinião. Quase sempre, porque a gente vê casais se separando, se divorciando, e quando tu realmente para analisar, na maioria das vezes o que faltava era um diálogo. Quando há o diálogo, às vezes não há aquele entendimento de que eu preciso ceder um pouco para que tu ceda também. E não é só o ceder. Não ter sempre razão. Mas é que assim, ó, quando tu cedes, tu estás fazendo algo em prol de mim. Tu estás se dedicando a mim. Não é o ceder no sentido negativo, é no sentido positivo. Eu estou cedendo minutos da minha vida, de ficar no Instagram, para te dar atenção e conversar contigo. Se tu faz isso comigo, inevitavelmente eu vou fazer isso contigo. E aí se torna uma bola de neve. Cada vez tu vai fazendo mais pelo outro, sem deixar claro a tua vida, né? De lado. Sim. Mas quando não é falta de conversa, tu percebe nitidamente nesses casais que eles não cedem um pelo outro. Eu tenho meu horário, festinha de criança, deu meu horário, eu quero ir embora, vamos. Pô, mas tu nem sabe se a pessoa tava no meio de uma conversa animada. Tu não sabe se a criança tava comendo um bolo ainda. Não, vambora, tá no meu horário. Que eu vejo acontecer às vezes. Não é assim, é chegar e conversar. Gostaria de ir embora. Tá no horário legal, podemos ir? Podemos ir daqui a 10 minutos? Sabe? E isso muitos casais não fazem. E são justamente esses casais que às vezes a gente vê se separando. Até mesmo se a pessoa tem um compromisso, respeitar o compromisso do outro, né? Claro. A gente precisa ir porque, fulano Beltrano tem um compromisso. Que eu tô dando exemplo, mas, a gente podia ficar aqui 3 horas só dando exemplo de coisas que são assim. Né? De não haver concessões. Né? E isso que estraga muito os relacionamentos. Na minha humilde opinião, né? Eu acho que isso é uma das principais causas de separação. Às vezes nem separa. Não é nem a questão de separar. Mas é a questão de não há mais carinho, não há mais amor, não há mais... São apenas duas pessoas convivendo junto. Eu falo pra minha mulher, né? A gente tá 24 anos junto.
24? 24 anos Nossa, e vocês têm um filho só de 6 anos. Curtimos bastante. Oxi. Mas tu vê assim que... Demorar sim pra pensar em ter filho. Demorei, pra te ver como eu demorei. Mas é o seu tempo. Né? Mas assim, hoje a gente ainda viaja junto, só nós dois. Que legal. A gente ainda, uma vez por mês, a gente tem uma noite nossa. Vocês têm uma rede de apoio, então? Temos os avós Os pais maternos do Noah. Né? A minha mãe também ajuda, só que a minha mãe hoje ela se encontra um pouquinho debilitada, então a gente, não que a gente não possa, mas a gente não quer abusar também, a gente prefere que ela melhore totalmente. Sim. Mas assim, a gente anda no shopping, a gente vem no shopping, a gente anda de mão dada, anda abraçado, a gente ainda tem demonstrações públicas de afeto um pelo outro. Que bacana. E eu vejo casais que às vezes estão 5, 6 anos juntos, que tu não vê eles pegando na mão um do outro. Um lá na frente e outro lá atrás. Caramba, que relacionamento é esse, sabe? Não é julgar, mas esse carinho, esse amor um pelo outro, ele tem que ser visível. Quando ele é visível, né? E se tu faz isso na rua, tu vai fazer em casa também com mais intensidade. E aquele carinho que tu troca dentro de casa, ainda mais se tu tem um filho, o filho vê. O filho vê. E ele vai ver que está sendo tratado com carinho. Recentemente eu li que a gente não deve brigar na frente dos filhos, né? Mas se caso brigar na frente de um filho, faça as pazes na frente do filho também. Para ele ver que as pessoas fazem as pazes, pedem desculpa, se lamentam. Porque isso ele vai carregar para a vida dele. Ainda mais na cidade, 6 anos. O que ele está aprendendo agora é o cidadão que ele vai ser daqui a 20, 30, 40 anos. Isso até chama atenção, que lá em casa também agora a gente tem o segundo filho, né? Às vezes a Valéria entra no carro gritando e chorando, que ela quer ficar brincando em alguma coisa, né? Mas é horário da gente ir embora. Aí meu marido fala assim, né? Chama a atenção dela e o Gabriel tá do lado. Ela fica sentida porque a minha filha tem um toque que ela precisa fazer as pazes. Sim. Ela né, brigou com ela tem a necessidade de fazer as pazes. E daí meu marido faz isso na frente do meu filho também já na hora e tudo se resolve. Então ver que existe de todos os ângulos isso, né? Desde duas crianças fazerem as pazes, os adultos fazerem as pazes. Sim. Eles aprendem com o exemplo. Com não certeza. É tu sentar do lado, senta aqui eu vou te ensinar a regra da vida. Esquece, não vai aprender. Vai entrar pelo um ouvido e sair pelo outro. Pelo menos nesse momento. É nos bons exemplos. Mas é nos exemplos que ele enxerga que a gente é educado um com o outro, cortês, né? Eu e a Thaís, a gente tenta trazer esses bons costumes, que é honestidade, carinho, amor, afeto, humildade. E a gente quer que ele seja isso também. E a gente vê hoje que ele é assim. Que bom. Embora ele encontre dificuldades por ser assim, mas a gente vai trabalhando. Ó, Júnior, nosso quadro chegou ao fim. Que pena. Muito bom, é muito bom te receber aqui, a gente poder Foi conversar um pouco sobre paternidade. Uma satisfação para mim. Tu abrir a tua vida, né, a tua intimidade também. Obrigado. E espero que com a tua história de vida as pessoas consigam ter uma pitadinha de transformação e de motivação. Se Deus quiser. Deus quer e assim vai ser. Obrigada, tá, Júnior? Obrigado, Tamares, brigadão mesmo. E obrigada a você que esteve em casa também. Um beijo, até o próximo Motivação.